Oi, mulheres, sejam bem-vindas a mais um devocional do nosso desafio de 21 dias com Deus. Tô aqui na loja e já vou sentar para assistir o devocional de hoje porque ele tá muito especial. A nossa última convidada, a Lauren Coelho, pastora do meu coração, gente, eu esqueci de falar com vocês, ela é pastora também, técnica vocal, é uma bênção e eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus falou através da vida dela vai falar comigo e com você neste momento, nesse caminho aí para finalizar esse desafio. Então, pega papel, caneta, pega a tua Bíblia e vem receber aquilo que o Senhor preparou. Um beijo e bora lá! Olá, mulheres! Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauren Coelho, eu sou professora de técnica vocal e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o nosso tema chamado, profissão e atuação no mundo secular. Acredito que o Senhor tem um chamado para todos nós e o Senhor quer usar cada uma de nós, numa área para que mais pessoas possam se converter a Jesus, para que mais pessoas possam encontrar a alegria verdadeira, a verdade, possa alcançar cada um daqueles que estiverem ao nosso redor. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu espero que durante esse tempo que vamos estar juntos aqui, o Senhor possa ir ministrando no seu coração a respeito do seu chamado, que Ele possa ir confirmando no seu coração o seu chamado, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai. Te agradeço muito por isso, meu Deus, que cada mulher aqui possa ouvir a Tua voz nesse momento, o Senhor possa confirmar o chamado de cada uma, em nome de Jesus, que o Senhor possa, talvez, aquelas que ainda não entenderam qual é o chamado, aquilo que é para elas atuarem, em nome de Jesus, Pai, que a partir desse vídeo, Pai, desse momento juntas aqui, o Senhor possa trazer clareza, Senhor, a essas mulheres, em nome de Jesus, e que muitas pessoas sejam impactadas através da vida delas, Senhor, que elas possam exalar o perfume de Cristo, que quem chegar perto delas, Pai, possa sentir o Teu perfume, possa sentir a Tua presença e possa querer estar perto delas, porque elas estarão cheias de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, quero contar meu testemunho para vocês, como tem sido atuar na minha área, o que o Senhor tem feito, E eu não posso deixar de começar lá atrás, porque hoje eu sou professora de canto, mas no início, a última coisa que eu queria ser na vida era professora de canto. Então, bora lá para trás. Eu sempre cantei desde novinha. Antes de conhecer Jesus, minha meta de vida era: vou ser cantora, vou fazer show, vou ser famosa, que eu falava isso antigamente, quando eu era mais nova. E era realmente meu sonho. E quando eu completei lá para os meus 17, 18 anos, eu comecei a ter algumas oportunidades. Então, comecei a fazer show, comecei a viajar e, assim, tava bem amando tudo. Em 2011, eu entrei na faculdade de música. E quando eu entrei, eu não tinha a mínima intenção de ser professora. Eu só entrei mesmo porque eu gostava de cantar, não tinha mais nada que eu gostasse de fazer, a não ser cantar. Eu falei, beleza, eu vou cantar isso, e não tinha vontade de ser cantora, de ser professora, mas fui. Lembro na época que minha mãe falou, enfermagem, minha filha, foi citando, algumas áreas. Eu falei, mãe, não gosto, enfim. Ela também não implicou comigo, porque eu sei que essa área normalmente, é taxada de que a gente não ganha dinheiro, que não cresce na vida, um monte de coisa, Mas ela não implicou comigo nessa época e fui eu fazer essa faculdade de música. Inclusive, nessa época eu ainda não conhecia Jesus, fui e comecei a implicar com os professores, não gostava, a música era lírica e me incomodava bastante. Só que ao final de 2011, eu tive a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E aí, minha história ela é marcada aí, com obediência. E eu quero deixar aqui para você nessa hora, obediência. O Senhor precisa que nós sejamos obedientes. Ele te pede obediência. E quando eu tive esse encontro com Jesus e minha vida ela foi transformada, uma das primeiras coisas, das minhas primeiras orações, foi falar com o Senhor que eu não estava curtindo muito a faculdade.
e que a partir daquele momento, né, que eu sabia que eu entreguei a minha vida para Ele, eu queria viver aquilo que Ele tinha para mim. E eu sempre colocava na minha cabeça que eu queria viver uma aventura com Ele, né? E eu queria muito viver os planos do Senhor, não os meus. Então eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, isso estava nas férias, Senhor, se é para eu realmente ser professora de canto, eu te peço que ao chegar na faculdade, o Senhor me dê um estágio, me dá um estágio, porque aí eu vou saber se eu gosto de dar aula, se eu não gosto, senão eu saio da faculdade. E aí assim foi. Voltaram as aulas, cheguei na faculdade, a primeira coisa que a minha professora de canto me falou foi: Lauren, você não quer dar aula não? Eu quero. Ela foi e falou que havia um projeto lá na faculdade, na Unimontes, que eram os acadêmicos quem davam aula, se chamava Projeto 100, eu acho até que existe ainda. E os acadêmicos davam aula e que ela achava que eu tinha perfil e tal. E eu falei assim, meu Deus do céu, o Senhor foi rápido. E quando eu comecei a dar aula, gente, a professora foi me orientando como eu deveria fazer, né, proceder nas aulas. E eu comecei a amar. Eu comecei assim, a me apaixonar em ensinar o passo a passo de como que canta. E eu comecei a me apaixonar pelos alunos também. E o que mais me encantava e que me encanta até hoje é poder ver o aluno crescer, talvez aonde eu tive muita dificuldade, eu poder ajudar. Isso foi maravilhoso. Então, para mim, a minha história ela é muito marcada pela obediência. Por eu não ter saído simplesmente da faculdade, porque eu já não estava suportando mais, mas orar ao Senhor e perguntar a Ele o que Ele tinha para mim naquele momento, o que Ele tinha para minha vida. E Ele me falou e me mostrou, e eu entrei de cabeça e fui obediente. E isso marcou totalmente minha história. Depois disso, ao final da faculdade, eu entrei para o conservatório, que era um sonho meu, porque eu estudei no conservatório desde pequenininha e me formei lá e depois fui para a faculdade. E conforme, né, fui dando aula, era um sonho voltar para lá e dar aula lá dos professores que foram os meus professores. E tive essa oportunidade, gente, foi maravilhoso, e o Senhor fez milagre também para eu poder entrar lá e dar aula por algum tempo. Mas, como mais uma vez falando de obediência, o Senhor tinha um tempo para mim no conservatório, né, um início e um fim. Até que chegou um dia que o Senhor fez isso, não eu acredito. Ele não permitiu mais que eu pegasse aula lá e não deu mais, porque eu esqueci um documento na hora da designação e eu fiquei arrasada e me xinguei até, mas depois eu fui entender que foi o Senhor que não tinha mais aquilo para mim, porque Ele queria o quê? Que eu entrasse numa nova fase, que era dar aula particular. Eu já tinha um aluno ou outro, mas ele queria mesmo que eu começasse a dar essas aulas particulares e me dedicar à minha rede de alunos. E meu marido sempre me incentivava e eu ainda não estava certa, porque eu queria ficar no conservatório, porque era o seguro, né? Ficar no conservatório, minha família falava isso, mas meu marido sempre me falava, Lauren, você pode ter seus alunos, você pode ter sua rede de alunos, você não precisa estar no conservatório, vai ser melhor para você, vai ser mais tranquilo, e eu resistindo. Mas até que chegou esse dia que o Senhor não permitiu mais que eu estivesse lá, eu fiquei arrasada na hora, mas o Senhor tinha os seus planos. Porque ao não conseguir mais entrar no conservatório, e o Senhor começou a me dar vários alunos. Um aluno aqui, outro aluno ali. E naquela época, eu ia de casa em casa. Ia dando aula nas casas. Como foi um aprendizado para mim, tive muitos alunos, rodei a cidade de Montes Claros, assim, gente, ponta a ponta, e comecei a crescer, influenciar os alunos com o meu jeito, também levando a palavra do Senhor, e nós vamos falar sobre isso também, porque o Senhor, Ele pode atingir vidas, ainda que a gente não fale nada da palavra, só pela nossa conduta, pela a nossa honestidade, pela forma que a gente se veste. A vestimenta conta muito, né? A gente sempre se vestir com modéstia. Há muita polêmica em cima disso no meio cristão, mas a forma que a gente se veste é a forma que a pessoa nos vê. Então, se a gente se veste com sensualidade, é assim que o mundo vai nos ver. Mesmo a gente não se importa muito da maneira que nos vestimos, também é assim que o mundo vai nos ver, talvez de uma forma mais desleixada. E não, nós como mulheres do Senhor, nós pensamos, nós nos vestimos
bem, nós passamos uma boa imagem, e isso conta muito, gente, pra gente poder influenciar, pra gente chegar nas pessoas certas. E aí teve um momento em que eu e meu marido estávamos numa reunião de liderança lá na nossa igreja. Nosso pastor foi orar por nós. Ele começou a profetizar muitas coisas ministeriais na nossa vida, que o Senhor queria fazer na minha vida e na vida do meu marido. E olha só o que ele falou. Ele falou assim: e para vocês crerem que o que eu tô falando para vocês vem de Deus, o Senhor vai dar um estúdio para Lauren. E esse estúdio, ele vai ser assim, 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 assim. Foi dando muitos detalhes lindos, né, sobre o estúdio, do que o Senhor viria a fazer através dele, né? Como que ele seria reconhecido na cidade. Enfim, falou muitas coisas e isso ficou no meu coração. A partir disso, surgiu aquela vontade muito grande de ter o estúdio mesmo, porque até aquele momento eu ainda pensava pouco sobre isso. Passaram-se 3 anos ou quase 4 anos, o Senhor trouxe a oportunidade. Aonde que o Senhor trouxe a oportunidade, gente? Numa época nada a ver, que talvez não era a época de abrir estúdio, mas o Senhor fez. As circunstâncias, elas não são as melhores, mas se for do Senhor, Ele vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. E Ele vai te dar paz, porque às vezes é loucura, mas Ele vai te dar paz se for dele. O Senhor me direcionou, né? Falou comigo que era para o meu marido deixar o emprego. E que época estávamos? A gente estava na época da pandemia. Não era loucura deixar o emprego, né, gente? Ele estava num emprego que trabalhava no setor de limpeza, então a empresa ela não fechou. Então ele trabalharia tranquilo, sem problema algum. Mas o Senhor ministrou no meu coração e o Senhor já estava ministrando no coração dele. O que ele fez foi orar para o Senhor colocar no meu coração. E chegou esse dia. E então, isso foi no domingo, eu falei: amor, deixa o emprego, chegou o tempo, o Senhor quer que você saia do emprego. Sai, beleza, ele saiu. Nisso eu achei que o Senhor já ia iniciar algo ministerial e tal, mas não era isso que Deus queria. Daqui a pouco o Senhor fez o quê? Começou a mostrar pra nós que era a época de montar o estúdio. E lá fomos nós. O que aconteceu? O Senhor, né, nos trouxe um lugar muito legal, da maneira que a gente precisava. O meu marido fez o estúdio todo, ele tem essa habilidade, mas o que aconteceu? Durante esse tempo, a gente não teria realmente condição de trabalhar com arquiteto, pedreiro, essa coisa toda, a gente não teria essa condição. Então, meu marido fez tudo. Fizemos o projeto com uma arquiteta e todo esse projeto pensado para ele poder fazer tudo, né? Para ele poder executar tudo, balcão, prateleiras, tudo. E ele trabalharia, ele faria tudo. Então, o estúdio, hoje, ele só existe porque meu marido fez tudo mesmo. Tudo. Ele ficou 2 meses dentro do estúdio e o Senhor usou a vida dele tremendamente para poder fazer e ficou muito lindo para a glória de Deus. E então, abrimos o estúdio. Não sabíamos se os meus alunos, né, que eu ia na casa deles, se eles iam querer vir para cá, mas acabou que todos eles quiseram vir para cá e o Senhor começou a fazer maravilha, gente. O Senhor começou a enviar as pessoas. E o que a gente entende hoje? Que o estúdio, ele é um ministério. Porque o Senhor traz gente de todo tipo aqui, de todo tipo mesmo. E o Senhor me ensinou a ter sabedoria para lidar com cada pessoa, com cada música que é cantada, porque nós somos cristãs, né? A gente canta para Jesus, a gente ama Jesus e vai vir gente de todo tipo. Então, veio desde candomblé, espírita, tudo que você imaginar já teve aqui no estúdio. Mas eu acho muito maravilhoso a forma que o Senhor trabalha. Lá em 2021, eu tive uma aluna que muito linda, canta muito lindo, que eu comecei a ter essa proximidade e o estúdio, ele tem feito isso, ele tem me dado amigos mesmo, amigas, em que eu posso compartilhar, às vezes nem falar da palavra, mas a pessoa vê em mim algo diferente e daqui a pouco ela já me perguntar alguma coisa sobre o Senhor, né, que igreja que eu vou, e aí sim eu posso falar de Jesus. Mas assim, antes disso, tudo que a pessoa tinha era a minha honestidade, a forma que eu me vestia, a forma que eu a tratava, e era assim, e o Senhor ia atraindo a pessoa. Em 2021, tive uma aluna assim, e ela me perguntou sobre devocional. Na verdade, gente, como é que eu faço para poder entrar com jeitinho, né? Para falar de Jesus para as pessoas. Às vezes eu falo: nossa, glória a Deus, Deus é bom, né? Nossa, um dia Jesus me falou um negócio que foi assim, 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 assado. Tava orando, o Senhor falou assim, assim, assim comigo. A pessoa sem mais nem menos
sem saber o que estava acontecendo. E aí até que chegou um dia que uma aluna falou comigo: Lauren, o que é devocional? Como que faz devocional? E aí eu comecei a explicar para ela e conversar com ela como que era feito, e comecei a testemunhar coisas que o Senhor fez na minha vida. E pasmem, o que aconteceu? Não é nem pasmem, porque é Jesus que faz tudo. Ela se batizou, hoje ela está na presença do Senhor, uma vida firmada em Cristo. Isso é maravilhoso. Outra coisa que o Senhor faz aqui que é tão maravilhoso: o Senhor sempre me traz muitas crianças. Tem muitos adultos, mas sempre muitas crianças. E eu tenho notado que eu tenho conseguido influenciar essas crianças a respeito de Jesus. Muitas vezes eu não posso falar da palavra, talvez, né, pela crença que os pais têm, mas eu posso, de alguma maneira, a criança ela consegue puxar de mim aquilo que é a essência de Jesus, e eu fico muito feliz. E a última que aconteceu, que eu amei, foi essa. Uma aluna muito querida, ela me perguntou como que eu passava o fim de ano, e eu falei pra ela que eu gostava de passar na igreja, na presença do Senhor e tudo mais. Expliquei pra ela o porquê. Ela sempre me pergunta coisas da palavra e a gente conversa aqui. O que ela fez? Ela influenciou a família dela a também passar o ano novo na presença do Senhor. E isso foi muito lindo. Então o Senhor tem me trazido aqui muitas pessoas que eu posso falar do amor dele. Isso aqui não é meu. Quem traz as pessoas é Jesus. E eu só tenho que obedecer e receber essas pessoas e tratá-las com amor. E obviamente, né, gente, ser uma boa profissional, buscar entendimento, né, buscar técnicas, ser uma boa professora, ser diferenciada, para que essas pessoas também, elas possam vir até mim, porque também a gente sabe que se a gente não é uma boa profissional, não tem como, né? Como é que o Senhor vai trazer as pessoas se não vai ser bom? Então sempre estudei bastante para que essas pessoas viessem, e elas têm vindo e tem sido maravilhoso. Quando eu me converti, eu falei com o Senhor que eu queria viver uma aventura com Ele, uma aventura de obediência, de o Senhor falar: vai pra lá, eu vou, vai pra cá, eu vou. Ainda que ninguém entenda nada, eu queria só obedecer, e tem sido até hoje assim. De maneira que o Senhor fala o que é para fazer, a gente faz. E muitas vezes ninguém entende, a família não entende, acha loucura, mas a gente sabe que o que a gente está fazendo vem de Deus, e o Senhor tem honrado sempre. A palavra do Senhor diz assim, lá em Romanos 14, 7 ao 9. Perdão, só até o 8. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Você pertence ao Senhor, a sua família pertence ao Senhor, que você possa seguir nos direcionamentos dele. Muitas vezes a gente tem muitos planos, né? Queremos realizar muitas coisas, mas é muito importante saber se é aquilo que o Senhor tem para nós, que eu acredito que o Senhor ele pode abençoar aquilo que nós queremos, mas não tem vida melhor, gente, do que viver aquilo exatamente que o Senhor colocou para a gente poder fazer. Olha eu aí, professora, não queria ser professora, tinha trauma de professor porque eu não era uma boa aluna na escola dessas maravilhosas, eu fazia muita bagunça. Então eu pensava, nossa, não quero nunca ser professora, imagina se eu fosse a professora. Era isso que eu pensava, e olha o que Deus fez. É prazeroso viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então eu quero te convidar agora a colocar aquilo que você tem almejado para a sua vida e colocar diante do Senhor, para que Ele te fale para onde Ele quer te levar, qual é o próximo passo a seguir. Ele vai te dar paz. Lembra que se muitas vezes há dúvida, pode ser que não seja de Deus, mas se você tem sentido paz, tranquilidade em seguir determinado caminho, ainda que seja loucura, e você entende que é do Senhor, faz prova com Deus, pede confirmações, entendeu que é do Senhor, vai. E o Senhor, Ele vai honrar esse caminho, né? O Senhor, Ele vai fazer em nome de Jesus. Lá em Marcos 16:15, fala assim: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. É essa a nossa missão, é proclamar Jesus a toda criatura. Eu lembro quando eu ainda não conhecia Jesus, o quão triste eu era, e eu não sabia, havia um vazio tão grande dentro do meu coração, e aparentemente quando eu ia para festas, né, e eu me animava e me alegrava e aquela coisa, mas eu sabia que toda vez que eu chegava em casa,
era uma tristeza muito profunda e eu não sabia o que fazer. E minha mãe notava isso. Ela notava que eu chorava muito dentro do meu quarto, tanto que ela chegava a cogitar se eu tinha depressão ou algo assim, porque eu realmente chorava muito. E eu não sabia o que era, até que um dia o Senhor se apresentou a mim e aquela tristeza tão profunda, Jesus veio e preencheu. E isso é tão maravilhoso, gente. E isso porque uma amiga, né, foi transformada por Jesus, consequentemente ela me levou também e eu pude conhecer Jesus. Ela praticou o ID, né? Não, ela me levou para Jesus e é isso que o Senhor tem para nós. A gente poder influenciar pessoas para que mais pessoas sejam libertas, pessoas que estão sofrendo e elas nem sabem, pessoas que estão perdidas e elas nem sabem que existe um Jesus maravilhoso que vem para poder salvar, que vem para poder transformar, que vem para trazer propósito. E aí imagina, a casa dessa pessoa vai ser salva, porque foi o que aconteceu comigo. Uma vez que eu encontrei Jesus, minha vida ela se transformou da água para o vinho de uma forma assim tão intensa, de ter mudado os meus caminhos, de ter firmado os meus caminhos no Senhor, que minha mãe ela ficou impressionada. Ela falou, gente, o que aconteceu com essa menina? Eu vou ali entender o que está acontecendo. Lá foi minha mãe na igreja. Daqui a pouco o que aconteceu? Minha mãe conheceu Jesus e foi para a presença do Senhor. Daqui a pouco foi o quê? Um casal de tios. Quem mais? O último acho que foi meu irmão. Meu irmão que eu orava por ele. O Senhor se apresentou a ele e hoje ele também está na presença do Senhor, com a família na presença do Senhor. E isso é tão maravilhoso, gente. E é isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. Então não há vida melhor que você possa assim ser obediente ao Senhor, buscar a palavra do Senhor. Claro que toda confirmação, né, tudo que a gente tem para ouvir do Senhor está na palavra. Nós precisamos buscar estar nele, ter tempo com ele, ainda que você não saiba nem o que falar, não saiba nem o que orar, nem para onde que vai, mas você está lá com ele, você para, você põe o louvor, você pensa nele e você está com ele e a nossa vida é transformada. Eu sei que eu fui para outro lado aqui, mas gente, acredito que é de Deus, mas sejam obedientes ao Senhor, cumpram os seus mandamentos, sirvam a Ele, busquem a Ele de todo o coração e Ele vai ditar aí os caminhos e vai te dar direcionamento e vai te mostrar o que você tem que fazer, tá bom? Que o Senhor te abençoe muito e espero que nesse tempo aqui comigo o Senhor possa começar a trazer clareza daquilo que Ele vai te enviar, né? Para você fazer e ser bênção na vida de muitas pessoas. E em nome de Jesus, muitas pessoas vão conhecer Jesus porque conheceram você. Em nome de Jesus. E eu quero deixar um desafio para você. E o desafio vai ser pensar nas habilidades que você tem. Aquela habilidade que para você assim é natural, é fácil, não é penoso, é tranquilo, flui de você. Você vai anotar. Logo em seguida você vai começar a colocar essas coisas diante de Deus, pedindo Ele que te direcione naquilo que Ele tem para você. E para quem já está atuando, já tem aí o seu trabalho, você vai orar pedindo ao Senhor para te dar estratégias para influenciar as pessoas do seu trabalho. Então pode ser tanto pessoas que você trabalha junto, tanto clientes, né, que você vai receber ali no seu trabalho. Talvez o Senhor vai ministrar que você abrace alguma mulher e talvez essa mulher vai ser curada. E para isso você precisará ser ousada. Talvez o Senhor vai te direcionar para você dar a palavra para alguém. Glória a Deus, talvez seja isso também, vai ser maravilhoso. Perfeito, né? Se a gente puder falar da palavra do Senhor. Ou talvez você vai dar ali um ombro amigo, você vai escutar alguém contar alguma história. Ou talvez também você vai dar uma ajuda financeira para alguém também, que o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te mostrar. E é assim que você vai influenciar pessoas e essas pessoas vão ser trazidas cada vez mais para perto de Jesus através da sua vida. Amém? Beijo, que o Senhor te direcione em nome de Jesus.